E aí, meus bidos bebuns, e aí, meus bidos kryptonianos. Bom, galera, hoje eu assisti o filme da Supergirl. Bom, não exatamente hoje, quando esse vídeo estiver saindo, mas, enfim, eu assisti o filme da Supergirl, a Mulher do Amanhã, que no caso não é a Mulher do Amanhã, eles tiraram esse subtítulo, e eu realmente não gostei. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Revenge. It won't take your pain away. O filme da Supergirl é escrito pela Ana Nogueira, dirigido pelo Craig Gillespie e protagonizado pela Millie Alcock, que fez House of the Dragon, que atua muito bem em House of the Dragon e que eu acho que ela está bem aqui em Supergirl. O Craig Gillespie havia feito Cruella e Eutônia, que são dois filmes que eu gosto bastante, principalmente Eutônia, eu acho um filmão. E a Ana Nogueira é o primeiro filme que ela escreve. Cara, esse filme, ele me deixou muito triste, porque eu li o quadrinho Supergirl Mulher da Manhã, filme do qual, quando eles confirmaram, tinha o subtítulo do quadrinho. Então deixava mais claro que era o quadrinho. E eles falaram que, obviamente, o filme se baseava no quadrinho. Era um ótimo quadrinho para se basear, para trazer a Supergirl pela primeira vez no cinema. E ao mesmo tempo, eu via muito potencial. Porém, quando saiu o trailer, pra quem viu o react aqui no canal, sabe que eu já fiquei meio broxa. Eu já tinha percebido que não tava trazendo aquela aura, aquela beleza que o quadrinho transpunha na sua obra. Mas eu pensei, beleza, a história pelo menos pode ser boa, pode ser bem contada, pode ser que visualmente não esteja tão bonito, esteja um filme qualquer, e as pessoas estejam comparando horrores a Guardiões da Galáxia e não a, sei lá, Star Wars, como eu gostaria. Mas ainda assim pode ser que a história eles mandem muito bem. Nossa, que tristeza, sério. Morro de pena. E eles não mandam bem em nada. O filme é genérico, o filme é óbvio, mas não óbvio num quesito, porque ele é clichê, sabe onde ele termina. Não, ele é óbvio num sentido quebrado da palavra, porque você sabe como termina, mas até mesmo quando você pensa como vai se desenvolver, não se desenvolve desse jeito e quebra isso, sabe? Até nesse sentido ruim da palavra. A montagem do filme é estranha, as cenas de ação são ruins. Tem uma cena ali que tem um plano sequência, mas pra você ver, é um plano onde ele tenta fazer algo diferente, mas o filme, ele tanto não conseguiu te empolgar, que quando chega nessa cena você tá pouco se lixando pro plano sequência que você tá vendo. E no final, ele tenta trazer umas cenas ali legais, só que o CGI, os efeitos visuais, estão tão porcos, mas tão porcos, que você lembra de série de televisão. E ao mesmo tempo te tira da imersão da cena. E é uma cena na praia, tipo, qual que era a dificuldade de você ter gravado essa cena na praia de alguma forma, sabe? E precisava ter aquela fumaça, aquele tom de fogo horroroso de filme de super-herói que ultimamente tem tido desde Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu lembro muito que Homem-Aranha de Volta ao Lar foi quando começou essa patifaria. E cara, fica um negócio simplesmente muito feio visualmente. E é doce porque você percebe em algumas cenas que tem uma fotografia legal, que eles pensaram em tal plano, em tal take, em combinar a cena, o uniforme com o ambiente ao redor. Mas essas cenas duram muito pouco, não são suficientes, você percebe que falta um tato maior pra beleza do filme, pra fotografia do filme como um todo. E ao mesmo tempo, a direção do filme, a construção da história, porque você tá ali acompanhando a Supergirl, que é essa mulher que não está se encontrando em lugar nenhum, porque ela veio depois do Superman, então o Superman foi criado pela Terra, ela foi criada em Krypton e teve que perder o lar dela, os pais, tudo que era importante pra ela, então ela tá tentando se encontrar, por isso que eu falei bebuns, porque ela tá bêbada pelo universo, né, fugindo do sol amarelo para que a bebida funcione, e ela acaba dando de encontro com essa garotinha que perdeu a família, quer vingança, e só quer que alguém que se disponibilize a se vingar por ela, porque essa garota é uma criança. E nessa, a Supergirl acaba que tá passeando com o Krypto, e o Krypto é pego por esse mesmo cara que matou a família. Então ela fala, pô, vou me vingar até porque esse cara tem a cura pra curar o meu cachorro. Então as duas embarcam nessa jornada de autoconhecimento, de união, onde poderiam se dar muito bem. The Brickens carry the antidote on that person. He has 3 days. You cannot give up on me. Cara, simplesmente
não funciona. Eu acho que o filme, ele tinha uma coisa muito simples que poderia ter sido trabalhado de uma forma extremamente tranquila e não consegue fazer isso. E é dose por mim, porque você olha para o que eu falei e fala, pô, é uma coisa simples. Sim, no quadrinho, por edição, você acompanha essa jornada onde as duas passam por situações que, cara, fala sobre, sabe, classe social, sobre machismo, sobre preconceito, sobre vingança. Cada edição aborda um assunto diferente. Quando eles focam em Krypton, o que aconteceu com a Supergirl é um mistério que é trabalhado durante o quadrinho para chegar no momento e você descobrir e falar, caraca, que coisa pesada. No filme é uma coisa que você não sente peso, vem num momento totalmente qualquer onde as duas estão conversando, então também não tem peso, tipo, bacana, você tá vendo passando, mas whatever, se você não visse, não faria muita diferença ao mesmo tempo. E eu sinto que eles tinham os elementos e eles pegaram os elementos, mas eles não souberam trabalhar com esses elementos. Eu sinto que se você lê o quadrinho, é pior ver a obra. Eu recomendo às pessoas que elas realmente vejam o filme primeiro e depois leiam o quadrinho, porque aí não vai ter um sentimento tão amargo quanto o que eu tive. Porque você tem um quadrinho e você tem uma história extremamente bem escrita, extremamente bem ilustrada, onde as personagens têm muito carisma, são bem trabalhadas, são diferentes e elas se conversam a partir do que elas são, do que elas representam uma para a outra, sabe? Da Supergirl, que é uma pessoa que tá já cagando pra tudo, e aí tem essa garotinha que quer uma vingança, mas você vê que ainda existe um espírito infantil dentro dela, e aí a Supergirl se preocupa, ao mesmo tempo que motiva ela a quebrar isso, né, se vingando também, não quer isso. Então, todas elas, sabe, tem uma sensação complexa dentro disso tudo, mas numa jornada de road trip, de duas personagens que estão vivendo uma aventura e no final vão ter que resolver esse assunto. E no meio disso passam por vários momentos, por várias aventuras, incluído um onde um planeta meio que mexe bastante com a Supergirl. E eu fiquei pensando, pô, será que vão trazer isso no filme? E trazem, mas caraca, não tem o mesmo impacto. Eu fiquei feliz porque eu pensei no quadrinho, mas de resto, caguei. E aí chega no final, mano, toda a resolução, o modo como eles fazem o que tem no quadrinho, mas de uma forma tão porca, tão sem sentimento, sabe? Eu fiquei incrédulo, porque como eu falei, é uma trama simples. E gente, eu consigo lembrar de filmes que não são nem de super-herói, como por exemplo, Amor e Monstros, onde você só acompanha um garoto e um cachorro tentando sobreviver, porque esse garoto quer encontrar a garota pela qual ele é apaixonado. E o final tem uma subversão em relação a isso, em relação a tudo que você pode estar pensando sobre como é que vai ser isso. Não sai do jeito que você espera. Eu acho que esse filme era só seguir isso. Duas pessoas seguindo juntas uma aventura. Você acompanha, trazendo momentos ali bacanas e legais de companheirismo, de reflexão, de maturidade. Não é só você botar as duas pra conversar e aí você bota um flashback da Supergirl e depois é uma mexendo no saco da outra. E isso numa quebra onde você coloca o vilão, você coloca o Lobo, que é um personagem da DC, famoso nos quadrinhos, né? Pode ser que você não conheça, esteja conhecido a partir do filme, mas enfim, é tipo um Deadpool, só que do universo da DC, e muito mais louco, e que viaja pela galáxia como um todo, né? Pelo universo. E cara, ele tá maneiro, mas entende que as partes que eu fiquei feliz nesse filme foram de personagens que eu já conhecia e que estão bem adaptados, mas não necessariamente pela função que eles têm dentro da história ou pela relevância que eles têm dentro da história. Sim, tem uma relevância ali. O Superman aparece, o Lobo aparece, ambos conversam de certa forma com o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, entende que a minha felicidade vem por eu conhecer eles, por eu ser fã deles nos quadrinhos e não porque o filme faz você gostar deles, o filme trabalha eles a ponto de você sair conquistado por eles. Touché. Que demais! Esse foi o meu problema, porque o filme do Superman conseguiu fazer todo mundo se afeiçoar pelo Superman, conseguiu fazer as pessoas gostarem do personagem. Então quando elas relembram dele, quando elas revêem ele nesse filme, elas... Mano, o coração enche. Sério, o David como Superman é uma coisa maravilhosa. Ele traz muito bem a energia e você fala, nossa, esse homem consegue carregar esse universo por quanto tempo ele quiser. Já a Supergirl, cara, a atriz está boa no papel, mas o filme foi tão mal dirigido. Caguei pra ela, velho. Se vier um próximo filme com ela, legal, Supergirl, entendeu? Tipo assim, bacana, quero ver da relação dela com o Superman. Pô, eu fiquei muito mais feliz e empolgado vendo ela naquela cena de 1 minuto no filme do Superman do que nela nesse filme inteiro. Entende como é complicado? Até a relação com o cachorro eu achei
Nossa, eu entendi o que eles quiseram fazer, mas foi muito mal colocada, porque eles mostram vários momentos dela com o cachorro. Olha que legal, olha que fofo, olha que não sei o que. Ah, ele foi importante pra ela no passado também, num Krypton ali, que também é super jogado. Tipo assim, o Krypton aparece no passado ali, e tipo, do nada, mano, ele se conhece de um jeito totalmente aleatório. Tem ali o seu momento, e depois ele não aparece mais. E depois só tá ali na hora que ela vai embora de Krypton. E sabe o que é dose pra mim? É que no quadrinho, eu nem lembro do Krypton nessa parte de Krypton. Entendeu? Tipo assim, porque não é relevante. Eles nem precisavam ter feito essa cena, entendeu? E fizeram de jeito porco ainda. Então não agrega pra vocês criar sentimentos com aquela cena. Poxa, por exemplo, se você vê ali o que eles trabalharam em Guardiões da Galáxia, do Rocket com os amiguinhos dele. Pô, aquilo não é a maior parte do filme. É uma parte do filme, mas não é a parte total do filme. Tem gente que já tá chorando nos primeiros 5 minutos do filme. Pô, Up e Altas Aventuras, trabalha ali o casal, nos primeiros 5 minutos já tá comovido com toda aquela história. Cara, eles trabalham o Krypton e eles não conseguiram fazer se comover com o Krypton, pelo menos eu não consegui me comover. E olha que eu amo cachorro. Eu já tive vários cachorros, já perdi vários cachorros, já chorei pra burro com o cachorro, entendeu? E o filme, ele não conseguiu pegar essa parte emocional. E no quadrinho essa parte não é a mais importante. Então assim, se eles quisessem, eles nem precisavam ter focado nisso. Eles focaram porque é um jeito de, pô, uma super heroína, que tem um cachorro, que se importa, não sei o que. É um jeito de você fazer o público se conectar. E faz de uma forma totalmente porca, mano. Então isso me incomodou muito no filme, em como toda a estrutura dele, por mais que seja normal, cara, ela soa extremamente monótona, sem graça. Você vê o filme inteiro com uma cara de bunda, assim, uma cena ou outra. Eu ri ali do lobo, porque eu conheço o lobo, entendeu? E aí a Supergirl bacana, a menininha, caguei pra menininha. A relação dela com a Supergirl, caguei. O vilão, inútil, horroroso. A motivação dele, qualquer coisa. E ele aparece bastante no filme. Ele aparece bastante. É porque às vezes me incomoda que, tipo assim, pô, o vilão quer dominar o mundo, ele aparece no começo e no final. E não foi trabalhado, e é isso. Então, tipo assim, fica uma coisa bem porca. Gente, esse vilão é tão ruim que eu gostei muito do Ronan. E, tipo assim, não era uma coisa que eu me importava, não era uma coisa que eu criticava em Guardiões da Galáxia 1. Mas eu vi, mas eu lembrava que era um dos vilões mais fracos da Marvel. Cara, eu vendo esse vilão aqui, eu falei, gente, é o vilão do Thor, o Mundo Sombrio. Entendeu? Tipo assim, whatever, caguei. E ainda assim eu prefiro o vilão do Thor Mundo Sombrio, porque pelo menos ele tinha um visual interessante, bacana, não falava tanto. Esse daqui fala. Caraca, ele só soa extremamente forçado e sem graça, velho. Me deu raiva, entendeu? Porque, pô, no quadrinho ele não fala tanto, ele tem uma aura bacana, ainda que seja um escroto, e tem um visual maneiro. Não tem nada disso aqui. Nossa, sério, é frustrante, assim, é frustrante principalmente ter lido o quadrinho. Eu recomendo, assim, gaste o seu dinheiro com o quadrinho. Em vez de gastar com combo de pipoca, de gastar no ingresso do cinema, de ir lá com a namorada, com a família, não, compra o quadrinho. Pode estar sem conto, a edição de luxo, compra a edição de luxo. Vai ser uma experiência linda, a obra como um todo, filosófica, bem roteirizada. Sabe o que é dose? No filme você percebe que tem alguns momentos que ele tenta trazer a perspectiva da menina. Então eles mostram a menina, tipo, olhando pra Supergirl, vendo a Supergirl tomar certas atitudes que são incríveis e maneiras. E no quadrinho tem isso também. Mas no quadrinho você tem um balão também do pensamento. E aí você aprofunda as duas ali conversando, interagindo, tendo seus momentos. Cara, no filme, nossa, é tudo tão largado assim que me impressionou de verdade, assim, porque qual que era a dificuldade? Sabe, de fazer uma coisa mais simples, mais tranquila. Até mesmo esse lance do vilão, ó, já fica aqui a preparação. Eu vou fazer um vídeo sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. E eu já escrevi o roteiro, e o roteiro eu foquei bastante no Abutre, né? Uma parte eu foquei ali no Abutre, porque o Abutre é um vilão simples, qualquer coisa, mas tipo assim, ele aparece durante o filme em momentos pontuais, onde desenvolve a narrativa, e ele tem um grande momento no final que o torna um grande vilão. Entendeu? Tipo assim, é um vilão que de primeira ele podia ser qualquer coisa. A motivação é boa, já tem umas coisas ali, pá. Mas o final engrandece o vilão absurdamente. Então esse vilão podia ter tido uma coisa assim. Não tem, cara. É patife do começo ao fim. E, nossa, até o modo como é resolvido é estranho ali. Eu fiquei, gente, mas por que fez assim? Não fez assim? E, enfim. Só pra não falar muito aqui, mas é dose porque não tem nada que se salva pra mim, assim. Mesmo a Emilia Clarke, ela tá ótima, mas sabe quando parece que a atuação não tá tão boa porque a direção não foi muito boa? Essa é a impressão que passa, sabe? A montagem do filme toda é estranha pra mim, assim, não é orgânico, as cenas não fluem naturalmente. Eu sinto que eu tô vendo recortes, sabe? Parece que é um filme
que se ele tivesse sido feito por uma galera de TCC, de faculdade, que acabou de terminar a faculdade, eu entenderia completamente. Eu falei, putz, acabou de terminar, ganhou muito dinheiro, tentou fazer o que deu, tá ligado? E conseguiu aí, né? Não manjou tanto ainda de montagem, de alguns cortes, e aí fez o que fez. Pô, mano, é um cara que já tinha feito outros filmes. E outros filmes que são bem melhores que Supergirl, sabe? Então, até nessa a expectativa tava alta, mas ele claramente errou aqui. Errou a mão de uma forma fenomenal. E me chateia porque é mais um filme de uma super-heroína que pô, dava pra ser o mais pica. Dava pra substituir Mulher Maravilha em relação a filmes de super-heroínas, sabe? E tinha um quadrinho de base que é um dos melhores quadrinhos de super-herói que eu li nos últimos anos. Isso quer dizer que eu sou um cocô. No mais, se você quiser assistir Supergirl, vá no cinema, assista, não tem cena pós-crédito. Mano, o filme ele é tão fraco que quando ele acaba, ele não tem nem aqueles créditos legais. Sabe aqueles créditos legais que fica aparecendo o nome de cada ator e toca uma musiquinha e tem uns efeitos? Nem isso ele tem, nem pra brincar com as artes sabe, de quando eles fazem o filme antes, pô, nem pra mostrarem os concept arts durante os créditos, entendeu? E tocar ali o título, tocar a música do trailer que não toca no filme. Nossa, gente, as músicas, mano, a trilha é totalmente sem graça, não pega. No finalzinho dos créditos ali você vê que, tem uma coisinha, mas não pega. E as músicas colocadas, elas são muito mal colocadas. Parece que é um filme que ele tá tentando ser meio Guardiões da Galáxia e não consegue. E no final, eles botam uma música no meio da cena de ação que, nossa, mas me tirou de uma forma que parecia o Hallelujah do Zack Snyder no Liga da Justiça. Criminoso! Nesse nível, entendeu? E pelo menos o Hallelujah do Zack Snyder é no começo do filme. Tá começando, tem uma sensação triste ali, tem a ver com a cena, né? Não tem ação ali. Lembrei. Me lembrou Hallelujah em um Watchmen. Em um Watchmen, que é horrível. Que nojento! Foi essa sensação que eu tive com a música no final do filme. E assim, poxa vida, sério, que tristeza. Você vê que não, parece que não teve esforço, cara, não teve carinho. E o dose é que quando você vê os caras falando, é o James Gunn, não, porque o roteiro tava muito bom. E aí a Emilia Clarke falando dos quadrinhos, e eles homenageando pra caramba Bill Kizevely e Matheus Lopes, que fizeram esse quadrinho brasileiros, pessoas maravilhosas, artistas incríveis, que tem um trabalho realmente incrível. É a melhor parte do quadrinho como um todo, é a parte deles. Pra um filme tão mequetrefe, cara. Nossa. Disparado, um dos piores filmes super-heróis dos últimos anos, assim. Eu fico muito infeliz com isso, até pensando assim, em relação a atos. Porque, por exemplo, o Pantera Negra 2 é um filme que eu não gosto. Eu acho que ele é bem mediano. Mas o primeiro ato dele, eu acho cinema. O primeiro ato dele, eu falei, nossa, esse filme vai ser incrível. E não foi. Cara, Supergirl não tem nem o primeiro ato. Ele não tem nenhum ato. Nenhum dos atos tem um momento, entendeu? Tipo assim, o filme todo é um sentimento ruim, ambíguo, qualquer. E do jeito que começa, acaba, e é como se você tivesse só perdido 2 horas da sua vida. Que merda! Que sentimento de bosta! Bom, galera, deixem nos comentários aí se vocês já assistiram Supergirl, o que é que vocês acharam, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam, e que tristeza. Eu de verdade espero reencontrar vocês em um outro vídeo. Tem review do quadrinho da Supergirl, vou deixar o link na descrição. Tem vídeo especial sobre o filme do Superman também. E ao mesmo tempo, aguardem aí que vão vir vídeos especiais, tal como o do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu comentei agora há pouco. Fechou? Muito obrigado. Valeu. Falou.